O pessoal, agora vamos trocar de assunto, bora falar sobre a quantidade de pessoas que moram, né, vivem em situação de rua. Basta a gente andar pelo centro de algumas cidades, né, principalmente as maiores, como aqui em Campo Grande, que nós vemos usuários de drogas em situação de rua. E a gente se pergunta o que está acontecendo na nossa capital, como chegamos a isso e qual a solução para a insegurança dos moradores e comerciantes da região. A Júlia Marques traz mais detalhes na reportagem. Campo Grande é uma cidade populosa, com uma média de 900 mil habitantes. Os visitantes que chegam aqui ficam encantados com os pontos turísticos, que dariam inveja a qualquer um. Mas, em um estalar de dedos, o uso de drogas rouba a cena, sendo comum vermos à luz do dia as passadinhas de entorpecente em alguns pontos da área central de Campo Grande. O que tira a gente do sossego, a minha paz, a paz da minha barbearia, dos meus colegas aqui do lado, é os moradores de ruas. Perigoso, arriscado, pede muitas coisas pra gente. Se você for parar para auxiliar todo mundo, você não consegue. O problema começa a piorar quando esses usuários de droga, para sustentar o vício, acabam cometendo furtos. O Djalma é gerente de 2 lojas de acessórios no centro. Os estabelecimentos já ficaram sem energia 2 vezes por conta dos furtos de fiação. É um problema, né, que acaba afugentando a clientela, acaba ocasionando muitos problemas de furto de fiação, que acaba prejudicando o nosso dia de trabalho. A Polícia Militar de Campo Grande tem realizado trabalhos para resolver a situação. No mês de outubro foram realizadas mais de 1.500 abordagens a pessoas, mais de 200 abordagens a veículos, foram presos 20 foragidos da Justiça e, entre outras ocorrências, mais de 80 conduzidos à delegacia. Para reduzir casos como esse, o secretário de Assistência Social, José Mário Antunes, destaca que existem várias comunidades de recuperação em Campo Grande. Hoje nós temos acolhido, junto com os nossos equipamentos municipais, em torno de 350 moradores em situação de rua. Também nas comunidades terapêuticas, através da Subsecretaria de Direitos Humanos, que é um trabalho que a gente realiza em conjunto, através do Comitê Pop Rua, são encaminhados hoje, estão lá se tratando em torno de 300 acolhidos. São dependentes químicos, então eles têm que ter um trabalho diferenciado, né? Mas o município de Campo Grande, mapeando todas as regiões, as 7 regiões de Campo Grande, estão identificando para que possamos nos próximos dias, né, vamos dizer assim, fazer uma ação mais enérgica, né, mais eficaz, pontuais nesses locais. A primeira coisa que a droga faz é tirar a autonomia da pessoa, fazendo com que ela abandone a própria família, amigos e a carreira. Essa clínica aqui de recuperação de dependentes químicos possui 17 acolhidos, que são pessoas que recorreram à ajuda porque sozinhas elas não conseguiriam. O nosso regime de acolhimento ele é voluntário, a pessoa só permanece na comunidade se ela entende que precisa de um tratamento, né? E é em regime de internato também, eles moram conosco aqui. Esse usuário de drogas há 1 ano e meio está em recuperação na comunidade. Quase chegou a morar na rua por conta disso. Ele classifica a dependência como uma doença. Como é progressivo, né? Com o decorrer do tempo vai aumentando, né? Para o psicólogo Rafael Ferreira, a prevenção. E é preciso falar sobre o uso das drogas. O que levou essa pessoa, esse sujeito, à situação de rua, né? É algo multifatorial, né? Tem um fator determinante que leva a pessoa a ser um dependente químico. São vários fatores, desde a perca de uma empresa, decepção, fim de relacionamento, até para aceitação, né? Tudo isso ele vai encontrar esse refúgio nessa substância química, né? Olha, se você quiser conhecer o trabalho da comunidade cristã Caminho da Recuperação, o contato é o 67 9934 21611. 99342 1611. Pessoal, quero fazer um comentário aqui, tá? Moradores em situação de rua, esse é um problema que toda a capital, toda grande cidade enfrenta. E não é só aqui no Brasil, lá fora também tem. E é bastante grave. Aumentou principalmente com a pandemia, muita gente que perdeu o emprego, muita gente que ficou sem saber o que fazer da vida, foi parar nas ruas.
90% dessas pessoas, tem pesquisas, principalmente em grandes cidades como São Paulo, 90% dessas pessoas são usuárias de drogas, a maioria vem de locais como são ex-presos, ex-detentos e estão tentando recomeçar a vida. Uma parcela dessa população não quer morar na rua, está na rua por falta de opção. Mas a gente tem que olhar para essas pessoas com um olhar de amor, porque são pessoas que precisam do poder público. O poder público tem que fazer a parte dele e a solução não é simples, é uma solução complexa que envolve vários setores da sociedade, envolve várias secretarias, envolve tudo que vocês imaginarem, envolve saúde, envolve educação. Não é só um problema de segurança, mas envolve a segurança também. E envolve nós, enquanto pessoas. É importante que a gente possa dar atenção e amor a essas pessoas. A Prefeitura de Campo Grande, muitas vezes, defende que a gente não dê esmolas para as pessoas em situação de rua. Eu digo que dar esmolas é um ato de amor também. Dar um pão, dar uma comida a quem está na rua, passando fome. Você vai deixar de dar esmola porque estão dizendo para você que não tem como combater os moradores em situação de rua? É isso que você vai fazer? Você vai deixar de dar o que você tem sobrando porque estão dizendo que não conseguem resolver o problema dos moradores em situação de rua? E aí você deixa de dar? Você acha que a fome dele vai desaparecer porque você deixou de dar uma esmola para ele? Você acha que ele vai desaparecer da rua, ele vai deixar a rua porque simplesmente num passe de mágica você deixou de dar esmola, atenção, bom dia? É um problema complexo. Eu sei que o poder público faz o que pode, mas não é só o poder público que tem responsabilidade nesse caso. Uma opinião muito pessoal minha. É preciso o envolvimento da sociedade e de todos os agentes da sociedade. Esse não é um problema só do poder público, é um problema nosso. Como disse ali o psicólogo e o usuário de droga, usar droga é uma doença e ela precisa de amor. Um dos caras mais fantásticos que eu conheço e que eu tive a sorte e a alegria de entrevistar é o padre Júlio Lancelotti. E ele é um dos caras que mais defendem o tratamento de amor para essas pessoas. Não é com ódio, não é porque você não gosta dessas pessoas na rua que elas vão desaparecer. Não é simples assim. A gente tem que passar a olhar com carinho e amor para essas pessoas e saber do poder público o que vocês estão precisando, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode se organizar. Isso é um problema nosso.